Boa noite. Boa noite. Marrocos faz história, vence Portugal e pela primeira vez uma seleção africana chega a uma semifinal de Copa do Mundo. A França, atual campeã, derrota a Inglaterra e vai enfrentar os marroquinos. Depois da eliminação, o time brasileiro deixa o Catar. Um cabo de alta tensão se rompe e mata 2 adolescentes e uma criança no Distrito Federal. No Espírito Santo, a polícia apreende cocaína que seria enviada para a Europa em cascos de navios. O Jornal Nacional está começando. Marrocos vence. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming, no YouTube e no Prime Video deste sábado, dia 10 de dezembro. Vamos às notícias, com destaque para a expectativa da confirmação dos futuros ministros depois dos primeiros 5 nomes anunciados por Lula. Margareth Menezes pode assumir o Ministério da Cultura. Ela foi convidada por Lula para assumir a pasta, mas ainda não se decidiu se aceita. Negra, mulher e nordestina, Margareth se encaixa perfeitamente na promessa de diversidade que o presidente eleito Lula, na formação dos ministérios, prometeu. Fernando Haddad, anunciado como futuro ministro da Fazenda, tem encontro marcado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, o principal assunto é o orçamento do ano que vem. E a inflação natalina, hein, gente? Itens que compõem a ceia de Natal tiveram um aumento de preço de 15,61% em comparação com o mesmo período de 2021. 3 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas depois de uma explosão num condomínio na ilha de Jersey, no Canal da Mancha. E no Catar, o Marrocos segue fazendo história ao eliminar o favorito Portugal. É a primeira vez que um time africano chega a uma semifinal de Copa do Mundo. E a derrota marcou o fim da era de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. No outro jogo, a França passou pela Inglaterra e chega novamente à semifinal da Copa. Notícia ao vivo, reportagens especiais, análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Muriel Porfiro e este é o CNN Prime Time, edição de sábado. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. Estamos ao vivo com essa edição especial de sábado do CNN Prime Time e a gente lembra, viu, que na próxima semana a equipe de transição do governo deve concluir os trabalhos. Amanhã os grupos técnicos, isso mesmo, amanhã domingo, eles vão entregar os relatórios finais, consolidando todas as informações de cada área para o governo eleito começar a trabalhar a partir da posse em 1º de janeiro do ano que vem. O relatório final vai conter alertas para os primeiros meses do governo, indicar, por exemplo, as divergências e as emergências orçamentárias, sugestões de revogações de atos e ações prioritárias para cada pasta. Sábado, 10 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. O presidente da Câmara, Arthur Lira, marca para terça-feira o início da análise da PEC da transição, que dá licença para o governo gastar além do teto e pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro. O Ministério da Saúde recebe o primeiro lote com quase 1,5 milhão de doses da vacina bivalente contra a Covid-19. O Brasil tem mais de 5 bilhões de reais em dívidas com organismos internacionais, como as Nações Unidas, Unesco e Organização Mundial do Comércio. Em meio à intensificação dos protestos, o presidente do Peru, empossada pelo Congresso, anuncia nomes de ministros que vão compor seu gabinete. Marrocos elimina Portugal nas quartas de final e é a primeira seleção africana a ir para uma semifinal da Copa. E vai enfrentar a França. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o advogado João Santana. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Há apenas 2 dias da diplomação do presidente da República e do vice eleitos em outubro, surgem mais 2 nomes para fazer parte do ministério a partir de janeiro. Os nomes dos possíveis indicados surgiram na imprensa. Os 2 fazem parte do grupo de voluntários que atuam nos grupos de trabalho da transição. De acordo com o G1, Margareth Menezes foi indicada para o Ministério da Cultura.
Se realmente for confirmada no cargo, o governo Lula mantém uma fórmula do primeiro mandato do petista na presidência: chamar um artista baiano para comandar a pasta. Em 2003, foi a vez do cantor, compositor e agora imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil. A cantora baiana tem mais de 10 álbuns lançados, centenas de turnês pelo Brasil e mais de 20 pelo mundo, além de 4 indicações para o Grammy, o mais importante prêmio da música internacional. A assessoria de Margareth Menezes confirma o convite, mas diz que a artista ainda não decidiu. O outro nome foi citado pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O convidado para comandar o Ministério dos Direitos Humanos seria o advogado e professor Silvio Almeida. Jardim afirma que o convite pode ser formalizado ainda neste fim de semana. Ontem, ao anunciar 5 ministros de seu núcleo duro de governo, Lula justificou o fato de não ter mulheres, negros ou indígenas entre eles. Vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens. E vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. O petista prometeu para a semana que vem mais nomes que vão compor a esplanada dos ministérios. Além do relatório final sobre os levantamentos realizados pelos 32 grupos de trabalho da transição. O relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses do governo, as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura também, proposta para cada área e ações prioritárias. Na Copa das Surpresas, Marrocos vence Portugal e é o primeiro país africano a chegar numa semifinal. Derrota de Portugal selou a despedida de Cristiano Ronaldo, o rei das Copas. Os marroquinos vão enfrentar a França, que passou pela Inglaterra. O vencedor faz a final da Copa, contra a Argentina ou Croácia. Bandido acusado de matar um PM encontrado pela polícia depois de fazer transmissão ao vivo pela internet. Temporal com granizo e ventos fortes em Curitiba. Hoje o dia foi de recuperar os estragos e contar prejuízos. Novo governo Lula pode contar com até 35 ministérios. Novos nomes devem ser anunciados na segunda-feira, depois da diplomação do presidente eleito. Eliminada, a seleção brasileira deixa o Catar. Jogadores falam em dar a volta por cima. Vou chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte. Com a derrota do Brasil, o comércio popular começa promoções dos produtos da Copa. Já tem camisa da seleção pela metade do preço. Aeroportos fechados, ruas cobertas de gelo. Onda de frio causa transtornos na Inglaterra. No Piauí, o maior complexo de produção de energia eólica em operação na América do Sul vai ser ampliado. E na série especial, um passeio por 11 quilômetros de arte e beleza no conjunto projetado por Oscar Niemeyer em Niterói. E até a cor da entrada foi escolhida por Oscar Niemeyer. O Jornal da Band está começando. Está preso o suspeito de roubar e matar um sargento da PM em São Paulo. Ele foi encontrado pela polícia depois de uma live que fez com amigos numa rede social. Na delegacia, o advogado tenta impedir que o cliente dele seja filmado. Mas as imagens de Kleber Alencar já tinham sido publicadas. Em uma live, ele convida os amigos para beber com ele. Aí, Chico, mó responsa, encosta aí. Foi graças a essa transmissão ao vivo numa rede social que a Polícia Militar conseguiu localizar e prender Kleber, suspeito de matar um PM no último mês de novembro. Olá, muito boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite a você. Boa noite de sábado e seja bem-vindo ao Rede TV News. E olha, a zebra ataca novamente no Catar. Marrocos elimina Portugal e se torna o primeiro país africano a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo.
Na quarta-feira, os marroquinos vão enfrentar a França, que hoje passou pela Inglaterra. E você vai ver também. Nós mostramos como o comércio popular foi impactado pela eliminação da seleção brasileira. Ao contrário de outras Copas, desta vez não houve prejuízo. A repercussão do mercado financeiro, as escolhas ministeriais do governo Lula. O presidente Jair Bolsonaro participa de formatura de oficiais da Marinha no Rio de Janeiro. Em mais um capítulo da série especial sobre a Ucrânia, você vai conhecer uma das origens do conflito com os russos. E um festival para cervejeiro nenhum botar defeito no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A indicação de Fernando Haddad a ministro da Fazenda do governo Lula repercutiu na classe política e no mercado financeiro. A expectativa para a divulgação do nome do próximo ministro da Fazenda era alta desde a vitória de Lula nas eleições. A indicação não era uma mera curiosidade. Ao divulgar quem iria cuidar das finanças do país, Lula também apresentaria ao mundo qual seria a política econômica do Brasil pelos próximos 4 anos. O nome de Fernando Haddad sempre foi o mais cotado. Para este cientista político, mesmo sendo mestre em economia, a indicação do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo tem um viés político e não técnico. Eu vejo que nesse momento o mais importante, principalmente do Fernando Haddad, é preparar um sucessor para o Lula no Partido dos Trabalhadores, que hoje não existe esse sucessor. Não existe nome de peso. Tal como o PSDB corre um grande risco de ser apenas uma agenda.